Ideologia, eu quero uma pra viver. Grande Cazuza, falando de uma verdade bíblica. Episódio 19 da segunda temporada, falando sobre a idolatria essa semana. Falamos sobre a idolatria de nós mesmos, falamos sobre os mestres que nós usamos para nos cercar, porque também criamos e idolatramos pessoas. Falamos sobre os ídolos que nós construímos com as nossas argolas. E agora, o outro evangelho, outra seita, outra religião, uma outra norma, uma ideologia que nos conduz fora o evangelho de Cristo. Mas é possível isso, Zé? Sim. A nossa idolatria é capaz de coisas que você nem imagina. Gálatas capítulo 1, verso 6 em diante. Admira-me, diz Paulo às igrejas da Galácia, que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo outro anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além desse que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Eu fico admirado, diz Paulo às igrejas da Galácia. Era uma região, e você que gosta de estudar as epístolas paulinas, existem motivos diferentes pelos quais Paulo escreve cartas diferentes em situações diferentes para essas comunidades. No caso, a Galácia não era uma igreja, mas uma região, eram várias comunidades. E o assunto era pertinente a algo que Paulo conhecia sobre algum problema que ele pessoalmente teria visto ou recebido notícias daquela região. Enfim, ele escreve a carta à região da Galácia, que estava passando por um momento complicado e o judaísmo veterotestamentário estava entrando forte. E os hábitos e costumes da lei, que já não eram mais pertinentes a quem conhecia a Cristo, estavam voltando. E Paulo disse assim: eu estou admirado que vocês estão passando da fé em Cristo para um outro evangelho que não é outro. É bem interessante. Em português parece passando por um outro evangelho que não é outro. O que ele está querendo dizer? No texto original, uma vez eu fiz um estudo sobre isso, vou me lembrar aqui, ele fala o heteron evangelion, um outro evangelho, ho uk estin allo, que significa o qual, pronome relativo, né? O qual não é outro. A palavra heteros e a palavra allos. As duas significam outro. A diferença é que eu posso dizer assim, olha, eu tenho aqui um boneco e um outro boneco. Eu diria esse boneco e esse halos, esse outro boneco. O halos significa outro quando é outro da mesma natureza, são dois bonecos. Essa cadeira e outra cadeira. É uma outra, diferente, mas é da mesma natureza, são cadeiras. Agora o heteros significa outro quando é outro de outra natureza. Isso aqui é uma Bíblia, isso aqui é uma mesinha. É uma outra coisa que não tem nada a ver com o livro. É para um outro objetivo e tem uma outra natureza. Então ele diz assim, vocês agora estão num hétero evangelho, numa outra coisa, que não é outro, que não é halo. Eu não estou dizendo que vocês estão olhando para o mesmo evangelho e dizendo assim, estou olhando de um outro jeito. Não, vocês jogaram isso aqui fora e pegaram outro evangelho. Estão pregando uma outra coisa. Vocês estão crendo numa coisa que não é uma boa nova vinda de Deus. Nós adoramos abraçar outras boas novas. Nossa seita religiosa evangélica adora crendices. Obviamente, porque nós temos os nossos desejos, essa egolatria, gostamos de arrancar as argolas e criar os nossos próprios deuses que fazem o que a gente quer. E nos cercamos de mestres, mitificamos na nossa própria mitologia aqueles que vão ser os grandes sacerdotes da transformação na nossa vida. E passamos do evangelho de Cristo para uma coisa que não é evangelho. Transformamos ideologias, sejam elas religiosas, sociais,
socioeconômicas ou políticas, transformamos isso num evangelho que vai transformar a nossa vida. Aliás, defendemos os nossos mitos e defendemos nossos sacerdotes e defendemos nossas ideologias como se elas fossem a razão única de salvação da nossa vida. Nesse momento que nós estamos ainda vivendo no Brasil, talvez você esteja assistindo esse programa muito tempo depois, mas achamos que ou é uma visão social marxista ou uma visão do capital da direita liberal, no caso do nosso país, que formam esses dois lados, são essas ideologias que vão resolver a nossa vida. É por isso que quando nós abraçamos uma delas, nós as defendemos como se fossem a nossa religião, os seus líderes e mitos defendemos como se fossem Jesus Cristo e nos perdemos no nosso ódio de combate quando vemos que isso vai ser desmontado, porque disso depende a nossa vida. E ainda perguntamos, qual dos dois lados você acha, Zé, que Deus está abraçando? E obviamente eu vou dizer, nenhum dos dois, é claro. Nós estamos nos rendendo. E você diz assim, mas então o que vai acontecer com esse mundo? Vai acontecer o que está escrito, ele vai acabar. O ódio, a injustiça. O reino de Deus fala sobre igualdade, claro. Fala sobre justiça, se fala. O reino de Deus fala sobre tolerância, fala. Jesus Cristo, quando veio com o reino de Deus, ele falava sobre igualdade? Nossa, se falava. Fala sobre o preconceito que não deve haver? Claro que sim. Ele fala sobre a humanidade viver como irmãos? Lógico que fala. Ele fala sobre princípios de liderança, de amor e de paz? Lógico que fala. O Evangelho é supra-ideológico. E qualquer ideologia nesse mundo sempre propõe uma regra salvadora, propõe uma redenção, que é tema do nosso próximo episódio, propõe uma salvação através de um ideal, através de líderes e que depende, obviamente, de uma militância que o sustente com suas argolas e com a sua vida devotada. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa avessa à terra. Não, somos cidadãos, pagamos impostos, votamos e por vezes vamos ter que fazer dessa nossa cidadania uma escolha. Mas isso tem a ver com uma situação momentânea enquanto nessa terra. Mas jamais podemos pensar que nisso está a redenção da nossa vida. Contribuiremos? Sim. Com nossas ideias, como filhos do reino? Sim. Por vezes podemos dizer para um lado ou para outro, parabéns, ou dizer, isso não está certo, porque não somos devotados a um outro evangelho. Há pessoas que quando veem eu dizendo isso, falam, você é um isentão. Sim. Com esse respeito? Sim, sim. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso não significa que nesse ambiente não cumpramos a nossa missão. Claro que cumprimos. Não significa que nesse ambiente não temos uma interlocução. Claro que temos. O que não temos é uma devoção. O que não temos é uma rendição da nossa espiritualidade. O que não temos é a tentativa de canonizar esses dois lados. Porque um lado propõe toda essa igualdade e justiça sem Deus, com o Estado como mediador. E o outro propõe toda essa igualdade sem Deus, mas com o capital e o mercado como seu mediador. Não dá. Eu não consigo abraçar esse Heteron Evangelion. Não, eu não consigo. Porque eu já tenho um Senhor. E todos esses ideais vivemos não porque somos oprimidos pelo Estado ou achatados por um mercado, mas porque temos a liberdade do Espírito e a vida não é uma propositura de uma ideologia de fora para dentro, senão o próprio ser que é a vida habitando em nós, de dentro para fora. Eu sei que é difícil você entender, porque nós não crescemos para aprender isso, nós crescemos para ser subjugados, achando que seremos salvos. Não. No próximo a gente fala sobre a redenção. Valeu!